Boa tarde, turma. A nossa aula de hoje é sobre ângulo, certo? O que é o ângulo? O ângulo são duas semirretas de mesma origem. Então, tenho essa semirreta e essa semirreta. Se eu juntar, essa abertura forma um ângulo, certo? Só que essa parte interna que fica aqui dentro é chamada de região convexa. E essa parte de fora, essa parte externa, chamada de região não convexa, conforme tá aqui, ó. Aqui eu tenho duas semirretas, ó. Igual o exemplo. Certo? Então, aqui eu tenho duas semirretas. Essa parte interior daqui de dentro é chamada de região convexa. E essa parte exterior é chamada de região convexa. Certo? Se eu tenho duas semirretas e elas têm mesma origem, certo? Então, esse vérticezinho aqui é chamado de vértice de origem, igual aqui, ó. É o vértice de origem, certo? Eu tenho duas semirretas que elas estão unidas em um ponto. Então, esse ponto é chamado ponto O, chamado de vértice de origem. Tá vendo? Certo? E aqui eu tenho duas semirretas. Essa semirreta e essa semirreta. Elas podem ser nomeadas? Pode. Aqui eu nomeei de OA e OB, que são justamente os meus lados. Certo? E o ângulo, como é que eu escrevo o ângulo? Ângulo AOB, com o chapeuzinho. Então, se eu quero representar esse ângulo, eu boto o A, começa no A, passa pela origem O e vem para o B. A origem, ela leva um chapeuzinho, né, para determinar ângulos. O ângulo, ele pode ser classificado conforme a sua medida. Vamos rever. Eu tenho o ângulo zero, que tá as duas semirretas no mesmo ponto, então aqui é o ângulo zero. Eu tenho o ângulo de meia volta, que é o ângulo de 180 graus, certo? Ó. Eu tenho o ângulo de 360, que é uma volta completa. Eu tenho um ângulo de 90, que é uma reta na horizontal e outra na vertical, desta forma. Eu tenho o ângulo agudo, que são os ângulos menores que 90 graus, tipo 30, 45, 1, 2. Ângulos menores que 90 graus é chamado de agudo. E ângulo maior que 90 graus, abertura maior, é chamado de ângulo obtuso. Maior que 90, 100, 120, 91. Qualquer ângulo que for maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Então, vamos lá. Isso aqui tudo vocês já viram. Ângulos adjacentes. O que é? Relembrando que é ângulos adjacentes. Eu tenho dois ou mais ângulos com a mesma origem, chamado de ângulos adjacentes. Aqui eu tenho, ó, três semirretas. Todo mundo tem a mesma origem, certo? Todo mundo tem a mesma origem. Então, eu tenho que esse ângulo é consecutivo a esse outro ângulo aqui, ó, certo? Então, eu tenho que o ângulo AOB é consecutivo ao ângulo BOC. Por quê? Porque ela tem uma semirreta em comum. É como se fosse o teu vizinho, certo? Entenderam o que é ângulos adjacentes? Eu tenho ângulos com mesma origem, certo? Que essa parte do mesmo ponto, onde aqui eu dividi essa parte aqui um ângulo, essa parte aqui um ângulo. Observe que ela tem essa semirreta em comum. Então, esses dois ângulos são consecutivos. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que parte da origem, dividido o ângulo bem no meio. A palavra bi já vem chamando de 2. Então, bissetriz de um ângulo é quando eu passo uma reta saindo da origem, dividindo esse ângulo bem no meio. Se aqui era 50, vai ficar 25 e 25. Certo? Bora lá para os mais importantes agora. Ângulos complementares. O que é ângulos complementares? Ângulos complementares é cujo eu somar dois ângulos, cuja soma tem que dar igual a 90. Se eu tenho aqui x e aqui 30, quanto é o valor